Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, Luiz Carlos Barnabé de Almeida, que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, além de escritor, conferencista e pesquisador. Professor Barnabé, muito obrigado pela sua participação aqui contextualizando. Eu gostaria que o senhor iniciasse a nossa conversa, o senhor falando sobre o tema da sua palestra aqui em Maceió, já que o senhor veio a convite do Conselho Regional de Economia e do Sindicato dos Economistas de Alagoas, para falar da cognição digital para a cognição quântica. O que é que isso significa? Foi uma honra passar por aqui e iniciar por aqui um assunto de profunda importância, de muita fundamentação científica, e eu tive a honra de, pela primeira vez, poder apresentar um trabalho científico aqui em Alagoas, né? E com a honra e alegria, porque aqui eu tenho duas netas alagoanas e estou aqui também para o batizado da caçula. Então, isso me deixa muito feliz. E esta pergunta é uma pergunta muito importante. O que é cognição? Cognição é pensamento, né? Por que cognição digital para cognição quântica? Porque até a era industrial, chamada economia 3.0, na era industrial, a cognição era analógica. Cognição analógica significa a forma de pensar. Então, até o século XX, até o fim, há 30 anos atrás, mais ou menos, as pessoas pensavam de forma analógica. A cognição era que para você tomar uma decisão, você tinha que ter uma noção de todas as variáveis do contexto para tomar uma decisão certa. Você só acreditava numa linha produtiva, desde que houvesse uma sequência, ou podia ser uma sequência crescente ou decrescente, mas era necessário que houvesse essa sequência. Essa cultura da cognição analógica passou o bastão para a cognição digital, que foi a mudança da era industrial, que é a economia 3.0, para a economia 4.0, que é a era do conhecimento, né? É a nova era, a era que nós estamos vivendo. Há 30 e poucos anos atrás, o Homo sapiens muda de era, né? Essas eras econômicas é quando o Homo sapiens dá o salto de aumentar a produção de bens econômicos mais rápido que a população. Então, essa cognição analógica passa a ser digital, que nós estamos vivendo. É verdade, tem muita gente que não entendeu ainda isso e que está chegando aí, aparecendo no final a cognição quântica. E foi essa palestra, foi a mudança da cognição da era do conhecimento para a nova era, que deve levar aí 50, 60 anos, que é a era quântica, né? Já existindo algumas tecnologias quânticas e a cognição quântica virá junto com essa tecnologia. E essa foi o tema da palestra. Bom, como é que o senhor poderia definir para a gente o que seja a quarta revolução industrial? A quarta revolução industrial faz parte da terceira revolução econômica. A economia 3.0 é originária da revolução industrial. Se você me permitir, eu vou fazer um rápido. Existe até o artigo científico de um grupo de 3 doutores, eu sou um deles, que mostra economia 4.0 e direito 4.0, onde nós fizemos um profundo estudo e reclassificamos a economia em economia 0.0. Uma das fontes nossa foi o Sapiens, do Harari. Então, nós usamos a economia 0.0, foram 150 dos 222 milhões de anos que o Homo sapiens está no planeta, os 150 milhões foi a economia 0.0. Foi a era do homem caçador-coletador. Depois, há 12 mil anos atrás, um dia desse atrás, o homem aprende a domesticar os vegetais e os animais. É a economia 1.0, que é a era agrícola. 10 mil anos, 12 mil anos, a era agrícola, o homem começa a fazer trocas e especialização. É a economia 2.0, é a era da especialização e a era das trocas, né? A Rota das Sedas é um marco desse período.
E aí, há um dia desse atrás, dentro da história da humanidade, o homem substitui as mãos e a sua energia física pelas máquinas, por equipamentos, pela eletricidade. Essa é a Revolução Industrial, que teve 4 fases. Ela começa na primeira fase, que é a fase da máquina a vapor, e termina junto com o fim dessa sua era, que é a era industrial, da economia 3.0, e passa o bastão para a era do conhecimento, que é a substituição da era industrial. Hoje, o crescimento econômico do mundo se dá pelo conhecimento, não mais pela indústria, né? E aí você entra na economia 4.0, né? Que é a cognição digital, né? E a cognição analógica termina na era industrial, né? Que é a economia 3.0. E como é que é, na sua opinião, o impacto das inovações tecnológicas, que são tão atuais e tão mutantes atualmente, em relação às pessoas de mais idade? Flávio, você gosta de me chamar de otimista e eu fico feliz com isso. Já tivemos outras entrevistas em que eu já te dizia como eu enxergo a economia e as ciências econômicas dentro da cognição digital, ou seja, dentro da era do conhecimento. Então, é importante a gente passar principalmente para os empresários essa percepção, porque tem muito empresário ainda que acha que nós estamos na era industrial, que para crescer um país tem que ter indústria. Para crescer um país, claro que tem que ter indústria, como tem que ter agricultura, como tem que ter comércio, mas hoje, mais rico de tudo é ter conhecimento, porque nós estamos na era do conhecimento, que é a inovação disruptiva. E eu faço parte de um grupo de economistas cientistas, eu faço parte de um grupo de pesquisadores, talvez por ser um dos mais velhos, eu sou um dos coordenadores desse grupo, e de um outro instituto chamado Instituto Atlântico. E esse grupo de economistas, sociólogos, psicólogos, nós somos interdisciplinar, nós seguimos a teoria do prêmio Nobel chamado Rommel, que é a nova teoria do crescimento econômico, em que, no passado, na era industrial, um país saía de ser subdesenvolvido e tinha que subir uma escada de Jacó para chegar no desenvolvimento. Hoje, uma empresa só, uma inovação disruptiva, pega o país no último lugar e leva ele para o primeiro. E é por isso que eu acredito, e eu já disse para você antes, que o Brasil será o sucessor dos Estados Unidos da América. E cada vez mais o grupo de cientistas do qual eu partilho tem convicção disso. E quando nós começávamos a analisar essa possibilidade do Brasil ser o sucessor mundial, no lugar dos no lugar dos Estados Unidos, quando nós imaginávamos isso, não existia essa guerra. Essa guerra está acelerando a possibilidade, porque terminando essa guerra, sem dúvida nenhuma, o Brasil já será o terceiro do mundo. Porque está tudo ajudando a gente. Aquele dinheiro que ia para a China, aquele dinheiro que ia para a Índia, está vindo tudo para o Brasil por questão de segurança, né? O dinheiro não aguenta desaforo. Esse investimento, o crescimento, a solução em que o mundo vai ficar na dependência de água, só sobra o Brasil. Termina essa guerra, o Brasil em terceiro. Eu quero aproveitar, se me permitir, falar uma coisa que é importante, porque não sai no jornal importante, os jornais nacionais, e nem na novela das 8 de nenhuma TV, mas o Brasil já é a 8ª economia do mundo, ninguém sabe isso. Não sai na televisão, nós somos já o 8º. E termina a guerra, seremos o terceiro, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Em quanto tempo se daria isso, na sua opinião? A nossa passagem até o final da guerra. Essa guerra deve durar até novembro, dezembro. O ano que vem, o Brasil já será a terceira economia do mundo. Já somos a 8ª, né? Por conta de todo esse resumo de filme e dessa nova era que nós estamos vivendo, que é a era da cognição. Olha a importância de entender o que é a era de cognição, né? Ou entender o que é a era do conhecimento. É a mudança de paradigmas. Então, um país pode e deve, o Brasil, ser o próximo, né? E passa por Alagoas uma grande parte disso. Como assim? Por exemplo,
nasce aqui, em Alagoas, o primeiro edifício digital de saúde. Nasceu uma ideia daqui, de um médico daqui, a ideia de se criar o primeiro edifício digital de saúde do mundo. E será uma empresa em que deverá viabilizar a saúde brasileira, da América do Sul, dos países da África e do mundo todo, por conta de uma inovação disruptiva. O Brasil é muito bom de startups, e são elas, e o berço das startups é o fundamento para o país e para o primeiro mundo, né? Quando eu escuto alguns políticos falarem em berço de startup e em inovação disruptiva, eu fico feliz, porque ele está na cognição digital, ele não está no analógica, né? Infelizmente, alguns ex-presidentes desse país ainda não conseguiram sair da primeira fase da analógica, ainda estão nas fábricas, né? E faz tempo que essa era já passou, essa era foi do século XX, né? Nós temos que começar a viver o século XXI e se preparar para a quântica, que não vai esperar terminar o século XXI para entrar, que é uma mudança violenta de valores. Nós vamos mudar tudo que nós conhecemos hoje na quântica vai ser diferente. Para começar, isso é importante, porque isso já foi provado pela ciência, de dois corpos, um corpo material está em dois lugares ao mesmo tempo, isso foi já provado. Mais ainda, já foi provado cientificamente, que um corpo pode ir para o futuro e para o passado. Imagina, isso já é cognição quântica. Isso já está sendo estudado em vários laboratórios, inclusive no Brasil. O CNPq está investindo já no conhecimento quântico. Bom, vamos a um breve intervalo comercial aqui em Contextualizando e a gente volta daqui a pouco conversando com a nossa entrevista. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, Luiz Carlos Barnabé de Almeida, vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, escritor, conferencista e pesquisador. Professor Barnabé, bom, nesse segundo semestre de 2022 tem surgido algumas informações positivas sobre a economia brasileira. Mas no ano passado, quando nós conversamos, né, em outra emissora, inclusive, isso já se mostrava otimista e fazia uma certa até previsão em relação ao que está acontecendo agora. O que é que lhe dava tanta confiança naquele momento? Flávio, naquele momento a gente já tinha informações suficientes sobre a economia brasileira, né? O Brasil nunca teve a oportunidade de ter tantas leis capitalistas como o Brasil conseguiu ter nesses 3 últimos anos, né? E leis capitalistas, que eu posso citar algumas, que são fundamentais para o crescimento econômico do país. E o Brasil tinha uma escassez dessas leis capitalistas. O Brasil sempre teve escassez de ser capitalista, né? Uma delas, que eu considero importantíssimo, inclusive influencia aqui em Alagoas também, e em todos os portos brasileiros, é a lei da cabotagem. A lei da cabotagem, que há mais de 29 anos estava no Congresso para ser modificada, foi modificada agora, em dezembro do ano passado. O atual presidente, Jair Bolsonaro, sancionou essa lei da cabotagem, que vai trazer uma riqueza enorme para o Brasil. A lei do câmbio é uma lei moderníssima que vai trazer uma chance muito grande para o Brasil caminhar para o primeiro mundo. E é uma lei que foi também sancionada no final do ano passado. A lei do câmbio é fundamental. Tivemos aí algumas leis, né, que liberaram, por exemplo, a política do transporte ferroviário no Brasil, que estava amarrado, e esses marcos legais todos, e são vários, ficaríamos aqui um programa falando, é que me davam a condição da consciência de que o Brasil cresceria no ano de 2022 entre 5% a 8%. E eu dizia naquela nossa conversa que era essa convicção que nós tínhamos, isso no começo do ano, quando todo mundo achava que, que nós teríamos um PIB de 1%, ou alguns até achando que era negativo. Bom, com 2 trimestres medidos,
nós já temos algumas instituições internacionais, inclusive bancos, acreditando já que o PIB brasileiro será 3,9%. Bom, 3,9 eu já estou na margem de erro entre os 5 e os 8, mas eu acredito que será mais do que 4,5, será mais 5. Alguns economistas já estão achando que será 4%. Mas você vê que agora se aproximaram daquilo em que eu acreditava. E eu acredito muito que nesse segundo semestre, independente de eleição ou não, o Brasil vai crescer muito. E nós estamos vendo dos números, né? O que faz um PIB crescer? O aumento dos tributos, porque metade do que você produz você paga para o governo. Quando esse tributo aumenta e o governo está arrecadando, que é uma maravilha, nunca se arrecadou tanto, é porque o PIB cresceu, né? Porque o tributo é consequência do PIB. Então, o que os analistas olham é a economia pelo retrovisor. E visto a economia pelo retrovisor, você vai sempre ter números pequenos. Geralmente, os especialistas monetaristas, que não têm visão da economia real, tendem a ter uma visão errada do PIB. Essa é a diferença da nossa visão daquela época, que continuamos tendo, a visão como economista da economia real, do crescimento real, da economia monetarista. Bom, do ponto de vista econômico, qual é a posição do Brasil em relação à América Latina? Isso é muito importante. Primeiro, se você me permitir, em relação ao mundo, porque pouca gente sabe que o Brasil é a 8ª economia do mundo já, né? Isso é importante. Bom, na América Latina nós somos o primeiro, mas do mundo nós estamos em 8º lugar. E sairemos dessa posição de 8º para 3º depois da Guerra Mundial, da guerra que está havendo na Europa, Guerra Mundial, Deus o livre, mas da guerra que está ocorrendo na Europa agora, o Brasil sai da 8ª e vai para a 3ª. Tem algumas pessoas que falam, mas isto é impossível, coitado desse país, o Brasil é 8ª, será que é mesmo, né? Duvidam até de órgãos como o Banco Mundial, o FMI, que o Brasil é 8º. E por que nós acreditamos que será o terceira economia do mundo? Porque os grandes investimentos que iam para a China, iam para a Índia, se voltaram para o Brasil, que é o país mais seguro, é o país que tem água. Veja a seca que está existindo na Europa, nos Estados Unidos, é o país que tem água, nós temos muitas riquezas. Portanto, eu não tenho dúvida que as condições do Brasil será uma liderança mundial, como eu falava para você naquele nosso programa anterior. Bom, a propósito do senhor ter falado em água, em relação ao Nordeste, o que é que poderia ser feito do ponto de vista econômico para a gente que sofre tanto com a escassez de água, a gente ter uma situação melhor em termos de economia? Flávio, nós já conversamos sobre isso. Primeiro, eu acho que essa nossa querida região, e eu já me declarei apaixonado aqui por Alagoas, pelas 2 netas que eu tenho aqui, nascidas aqui em Maceió, mas o que a gente tem como, que a gente insiste para o Nordeste, e eu que já trabalhei com a Andreasa no Centro-Oeste, na Sudeco, então a gente tem uma percepção de macro-região importante, é que o Nordeste precisa parar de olhar para o sul do Brasil. E o Nordeste tem que olhar para o norte do planeta, porque o melhor mercado está nos Estados Unidos da América. Então, a hora que o Nordeste olhar para o norte e não para o sul, certamente todos os problemas de infraestrutura serão resolvidos. Nós tivemos, nesses 3 últimos anos, já uma diminuição da escassez de falta de água no Nordeste, terminaram o São Francisco, não é? Já se criaram, através do Exército Brasileiro, muitas fontes de água, mas ainda é claro que temos uma escassez muito grande. Mas o Nordeste, a hora que mostrar os seus grandes potenciais para o norte do planeta, ou seja, olhar para os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo e maior capacidade de poupança do mundo, certamente teremos investimentos muito positivos que virão para o Nordeste. Porque investir em água dá dinheiro, não precisa ser dinheiro público.
Mesmo porque dinheiro público está no fim, não vai existir tão cedo, né? Você vê que todos os países do mundo estão com problemas de caixa porque as suas despesas são muito grandes. Então, tem que se acreditar no crescimento econômico baseado na poupança privada da iniciativa privada. Bom, estamos às vésperas de uma eleição presidencial, mais uma. Né? E eu pergunto, até que ponto, melhor perguntando, até que ponto o desempenho da economia influi no processo eleitoral? Bom, a economia é uma ciência social, ela estuda o comportamento da ação humana de atender suas necessidades. Quanto mais necessidades atendidas, melhor é aquele capitão que está representando o governo naquele momento. Aquele que gerar a menor escassez, não só de água, mas menor escassez de todos os bens econômicos, é aquele capitão que a sociedade vai querer que continue. Nós temos, na realidade, no Brasil, e é engraçado, se fala em polarização da eleição presidencial. Eu já participei da Constituinte de 88, como presidente de partido, como suplente deputado federal, vivi o processo muito intensamente e desde lá até aqui, desde o primeiro presidente indicado civil, que foi o Sarney, até aqui, eu nunca vi uma eleição presidencial que não fosse polarizada. Sempre ganha quem está na posição ou quem está no outro polo. Nunca no Brasil ocorreu nenhum tipo de eleição que não fosse polarizado. Então, esse discurso de polarização é de gente que não entende da história política do Brasil. Me permita dizer, como esse ano, as outras anteriores, não aparece nenhuma chamada terceira via. Mas nunca apareceu, mas nunca teve. E quando aparece, nenhuma terceira via ganhou. Existe um professor da Universidade Federal do Rio, chamado Antônio de Almeida. Ele escreveu A Cabeça do Eleitor. Eu oriento todo político que não é profissional, ler esse livro antes de entrar na política. Então, ele mostra lá, estatisticamente, com pesquisa, né? Nunca nenhuma via do meio ganhou. Então, nunca na história do Brasil, só se mudar. Então, sempre ganha um polo e ele mostra na sua pesquisa o seguinte, que o governo, que até junho, julho, no final de até 15 de agosto, se tiver uma aprovação de 45% do teu governo, ele faz o sucessor ou ele se reelege. Se o governo dele não tiver essa aprovação, quem se elege sempre é quem está no outro polo. E ele prova isso com todas as estatísticas de vários tipos de eleições em vários estados do Brasil. Então, isso é uma lei social, né? Então, nunca teve, nunca vai ter. Sempre ganha quem está num polo ou no outro e sempre tiveram polos. E no Brasil, quem conseguir mais rápido mostrar para a população que realmente elege, que são as classes C, D e E, essa é a população que elege. Mostrar para essa população que ela vai ter uma menor escassez, é esse o presidente que vai ser eleito, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que nós caminhamos para isso. Professor, agora o senhor está com a palavra para se despedir dos nossos telespectadores. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você, a essa mais respeitável emissora, uma das mais respeitáveis emissoras do Brasil e aqui do estado de Alagoas. Quero agradecer ao telespectador que esteve conosco, uns concordando, outros discordando, mas deixar o meu agradecimento e a gratidão de poder estar aqui em Alagoas, na terra das minhas netas. Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando termina aqui. Bom dia.